Você já se perguntou se o colírio que você está usando ou se a cirurgia que você está se preparando para fazer são realmente a melhor opção de tratamento para o glaucoma? Afinal, dentre tantos tratamentos diferentes que nós temos disponíveis, qual deles é a melhor opção de tratamento para o glaucoma? Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e aqui no Papo Glaucoma te ajudo a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Existem diversos tratamentos diferentes para o glaucoma. São vários tipos de colírio, vários tipos de laser, diversas técnicas cirúrgicas diferentes. Dentre todas essas opções de tratamento, qual é o melhor tratamento para o glaucoma? Se você já acompanha aqui o Papo Glaucoma, você já sabe o que eu vou dizer. Não existe solução mágica. Não existe um único tratamento que seja o melhor de todos para todo mundo. Mas existe sim um tratamento que é o melhor para você nesse momento. Como saber então qual é o tratamento mais adequado para o seu caso? São diversos fatores que a gente leva em conta nessa escolha. Eu vou te contar aqui os 5 fatores principais que a gente avalia para determinar qual é a melhor opção de tratamento para um paciente. E o quinto eu acho que vai te surpreender, é uma preocupação que eu acho que você nem imagina que o seu médico tenha. Uma das primeiras avaliações que nós fazemos para escolher o tratamento é avaliar o estágio do seu glaucoma. Isso porque diferentes estágios vão ter diferentes respostas com diferentes tratamentos, principalmente quando a gente pensa em procedimentos, porque os colírios eles podem ser usados em qualquer momento da doença. Quando nós pensamos em um tratamento a laser, a trabeculoplastia é a opção mais indicada para quem tem glaucoma em estágio inicial a moderado. Já para os casos avançados, a melhor opção de tratamento a laser é a ciclofotocoagulação. Nas cirurgias, o raciocínio é o mesmo. Para casos iniciais a moderados, nós damos preferência para as técnicas de cirurgias minimamente invasivas. Já nos casos mais avançados, a opção mais comum é pelas cirurgias tradicionais, principalmente a TREC. Um segundo ponto que a gente leva em conta é o quanto cada tratamento é capaz de reduzir a pressão ocular e se isso é suficiente para alcançar o objetivo de pressão que eu estabeleci para esse paciente. Eu vou te explicar um pouco melhor como isso funciona. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo disso. Vamos supor que um paciente chegou para mim com uma pressão ocular de 30. E quando eu avalio o caso daquele paciente, quando eu vejo todos os exames, todos os fatores de risco para cegueira, eu decido que eu quero que aquele paciente tenha uma pressão ocular alvo de 15. Esse é o meu objetivo de tratamento para esse paciente chegar nessa pressão. Então, eu preciso baixar de 30 para 15, eu preciso de uma redução de 50% da pressão desse paciente, preciso cortar ela pela metade. Quais tratamentos poderiam me dar uma redução de 50% da pressão ocular? Os únicos tratamentos que sozinhos conseguem reduzir tanto assim a pressão são os tratamentos cirúrgicos. Então, esse é um paciente que eu já sei que ou eu vou precisar optar por uma cirurgia, ou então eu vou precisar combinar 2 tratamentos diferentes, ou combinar 2 colírios diferentes, ou então combinar um colírio com um laser para eu atingir esse objetivo de pressão. Não tem nenhuma medicação que sozinha consiga dar uma redução de 50% da pressão ocular. Os colírios, em média, cada medicação dá uma redução de pressão em torno de 25 a 35%. A trabeculoplastia seletiva a laser, que também é uma ótima opção de tratamento, o que a gente alcança com ela é uma redução de pressão em torno de 30%, mais ou menos. Para reduções de pressão maiores do que isso,
ou nós vamos combinar dois tratamentos, ou então nós vamos passar para os tratamentos cirúrgicos. Então, nós precisamos pensar qual é a eficácia média de cada tratamento que a gente tem e comparar isso com qual é a redução de pressão ocular que eu preciso para o meu paciente. E assim eu vou poder escolher uma opção de tratamento que seja compatível com o meu objetivo. Agora, não basta só um tratamento ser eficaz. Ele também precisa ser compatível com a sua rotina e com o seu estilo de vida. Vamos a alguns exemplos disso. Eu tenho um paciente que é ator e o olho vermelho causado pelo colírio como efeito colateral era um problemão para ele na hora que ele tinha que fazer uma gravação. Também já tive uma paciente que trabalhava como maître em um restaurante. Então, para ela, o colírio também era uma opção incompatível. Essas profissões que trabalham com o público, a estética é muito importante e a gente tem que levar isso em conta e pensar o quanto que o nosso tratamento vai interferir nessa estética, principalmente se a gente está pensando em colírio ou então em uma cirurgia. Então eu sempre pergunto para os meus pacientes qual é a profissão deles, para avaliar se de alguma maneira o meu tratamento pode interferir nesse trabalho. E o horário de trabalho também é outra coisa que pode influenciar, porque as pessoas que trabalham à noite, elas tendem a esquecer do horário do colírio com uma frequência maior. Então essa é uma situação em que a gente pode, por exemplo, dar preferência para os tratamentos com laser ou com cirurgia. Outra coisa que eu costumo avaliar com os meus pacientes é como que é a rotina de lazer deles. O que você gosta de fazer no seu final de semana? As pessoas que viajam muito também são pessoas que têm problemas de esquecimentos com colírio e que a gente pode dar a opção por outro tratamento diferente. Então, é claro que eu me preocupo com o glaucoma, mas além disso, eu também preciso me preocupar com a pessoa que está ali na minha frente, que tem a sua individualidade e que tem as suas necessidades específicas. Um quarto ponto que a gente precisa avaliar é como é que foi a sua adaptação com esse tratamento. Então, uma vez que a gente escolhe um tratamento e comece ele, a gente vai testar, ver como que foi a sua adaptação de dia a dia com ele. Teve alguma reação? Teve algum efeito colateral? No caso desse tratamento escolhido ser um colírio, como é que foi o horário? Se enquadrou na sua rotina? Teve esquecimento de uso dessa medicação? Porque não adianta nada um tratamento ser excelente, reduzir bem a pressão ocular, mas aí quando a gente vai ver, o olho inflamou, deu sono, deu dor de cabeça e aí o paciente não vai conseguir manter continuamente aquele tratamento. E o último ponto que a gente vai avaliar é o custo desse tratamento. Afinal, o glaucoma é uma doença que não tem cura e o paciente vai manter o tratamento para o resto da vida e, portanto, tem que ter a condição financeira de arcar com o tratamento que a gente está escolhendo. Então, de nada adianta eu passar um colírio que é ótimo, mas que é caríssimo. E aí, no primeiro mês o paciente vai comprar e no segundo mês já não vai ter mais condição de manter aquele tratamento. Então, a gente também precisa balancear esse custo na hora de avaliar o que a gente vai fazer de tratamento e ter uma conversa franca com o paciente para avaliar se aquele é um tratamento que é viável de ser mantido ou não, se a gente precisa partir para uma outra opção. Nós vimos então que são 5 fatores principais que nós levamos em conta na hora de escolher o tratamento: o estágio da doença, a eficácia, a compatibilidade com o estilo de vida e também a adaptação do paciente com aquele tratamento e, por último, o custo. Mas tem ainda um outro ponto importante de a gente comentar aqui. Todos esses fatores são avaliados levando em conta o momento específico que você e o seu glaucoma estão agora. Mas não necessariamente o tratamento que é o melhor para você hoje vai ser o melhor tratamento para a sua vida inteira. Afinal, essas coisas mudam e aí a gente precisa de tempos em tempos revisitar essa análise para ver se aquele tratamento ainda está se enquadrando.
Me conta aqui nos comentários se você está satisfeito com o seu tratamento atual do glaucoma. E não esquece de se inscrever no canal porque toda semana eu trago um vídeo para te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.